Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi aquele que o traiu. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar, você que está em casa, Evangelho de Lucas. Aqui é a escolha dos 12. É diferente em Mateus, Lucas, Marcos e João. É bom comparar. Compare lá em Mateus 10, veja Marcos e veja João. João é bem diferente. Lucas fala, diferente dos outros, que antes de escolher, Jesus foi à montanha para rezar. É uma característica de Jesus em Lucas, rezar muito. Não é que ele não reze nos outros não, mas cada evangelista tem uma característica própria. Tem uma comunidade própria, tem uma igreja própria, tem um objetivo próprio quando escreveu o evangelho. Por isso que não pode ser igual. Aqui ele vai à montanha, que é local da teofania, da manifestação de Deus, para rezar. Em Lucas ele reza muito. Tudo que ele vai fazer, que é muito importante, ele reza antes. Lucas também fala da planície, não só da montanha. Os outros geralmente não falam de planície. Passou a noite toda em oração a Deus. Repete, rezar, oração. Característica de Lucas. Outra, pobre. Lucas tem parábola que só ele tem, filho pródigo, bom samaritano, só ele tem. Então tem coisa que cada evangelho tem que é próprio. Ao amanhecer, passou a noite toda rezando, chamou seus discípulos. Eram chamados de discípulos. Não tinha ainda constituído apóstolos. Entre os discípulos escolheu 12. A esses deu o nome de apóstolo. Já disse a diferença. Apóstolo é aquele que é enviado para anunciar. Aquele que anuncia é apóstolo. Shelia, verbo hebraico, quer dizer enviado. São os missionários, enviados em missão. O nome dele você já conhece. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Simão, nome grego. Pedro, nome contrário. Simão, nome hebraico. Pedro, nome grego. Petras. Seu irmão André, nome grego. Tiago e João. Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, 2 Tiagos. Simão, chamado Zelota, outro Simão. Pedro também era Simão. Judas, filho de Tiago, e Judas, 2 Judas. E Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Judas era o nome comum. Lá, Judas, Yehudá, Judá, é o nome comum, tem a tribo de Judá. Na cultura de Nosso Senhor, quer dizer, louva ao Senhor. Aquele que louva o Senhor, ou deveria louvar, traiu. Mas Pedro também traiu. Negar é trair.
Jesus desceu da montanha com eles, significa que eles estavam na montanha. Jesus tinha passado a noite toda em oração na montanha, eles estavam lá. Montanha, eu volto a dizer, local da teofania, manifestação de Deus. E parou no lugar plano. Esse negócio de planície, lugar plano, é característica de Lucas. Nesse lugar plano, ou planície, tinham outros discípulos, muita gente, além dos discípulos, uma grande multidão. De onde era? Lucas fala, Judéia, Jerusalém, litoral de Tiro e Sidônia. Ontem eu falei, Tiro e Sidônia são cidades costeiras, no mar Mediterrâneo. Judéia, região do sul, é como se fosse um estado lá, e Jerusalém é a capital da Judéia. E Lucas repete muito Tiro e Sidônia, porque ele está falando para pagão, e Tiro e Sidônia são cidades pagãs. Vieram para ouvir Jesus. Eles vieram para quê, essa multidão e os discípulos? Ouvir Jesus, escutar o que nosso Senhor ensinava. E serem curados de suas doenças. Outra coisa de Lucas, que ele insiste muito sobre a cura, né? Aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. Tem teólogo que diz que exorcismo não existia, expulsão de demônio não, era só cura. Existe, aqui é bem claro no grego, que ele fazia uma coisa e outra, e há muita diferença entre curar e tirar o Satanás nos evangelhos. Então, no texto grego, isso aqui foi escrito em grego, não foi em português não. Fica bem fácil a gente entender que eram duas realidades diferentes. Mas, muita gente ensina errado. Até no seminário. Então, aqueles que estavam atormentados por espíritos maus foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus. Já falei que algumas curas ele tocava ou a multidão tocava nele. Recorde aí a hemorroíça, que ela tocou nele, na veste dele, e ele sentiu uma força que saía. Ou então ele toca, aquele surdo-mudo, ele toca, coloca a saliva, coloca o dedo nos ouvidos. E outras curas não toca nada. Porque, na verdade, não depende de tocar ou não tocar, tanto faz. Depende da fé. Se não acreditar, você pode tocar, não acontece nada. Você pode dormir com 1000 relíquias, né, de primeiro grau. Se não acreditar, vai ficar mais doente, vai ficar frustrado, né, porque o que cura é a fé, não é a quantidade de relíquia, né, nem tocar. Mas aqui ele insiste, a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todos. Essa força, ela aparece em outros evangelhos também. Quando, citei, a hemorroíça toca nele, ele sente uma força que sai dele. Essa força certamente é o Espírito Santo. Muitas orações que a gente faz de cura, a gente sente também, quando a pessoa está recebendo a graça. A primeira leitura é muito importante, da carta aos Colossenses. Colossos era uma cidade grega, que Paulo evangelizou e fundou uma comunidade lá. Fala o seguinte, como vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor, agora continuai a guiar-vos por Ele. Não adianta só dizer, ser batizado, eu fui batizado, crismado, primeira comunhão, casei, sim, e agora? Aí se afasta da igreja. Não adianta. Então, aceitar Cristo Jesus é o início. E aceitar como Senhor. Senhor é o Kyrios, Senhor ressuscitado. Esse título de Senhor aqui, que Paulo fala, sempre é o Senhor ressuscitado. No grego, Kyrios, Kyrie eleison. Vocês cantam aí, Kyrie é Senhor, grego. Mas também, ele está dizendo, não é só aceitar. Os crentes vivem falando, aceita Jesus. Pois é, aceita Jesus, mas se não se deixar guiar por Ele, não adianta nada. Diz que aceita Jesus, faz um bocado de coisa de errado, não adianta nada, melhor não aceitar. Enraizado nele e edificado sobre ele, tem que ter raiz, uma planta sem raiz não floresce. Como é que vai pegar água? A água vem pela raiz, aí sobe na seiva, para dar fruto. E edificado, a igreja é edificada em Cristo, no Cristo Senhor, não só no primeiro anúncio. Embora o primeiro anúncio é importante, né? E muitas vezes, a gente esquece o primeiro anúncio, o primeiro amor, que está lá no Apocalipse 2. Dando-lhe muitas ações de graça. Importante é agradecer, que a gente também esquece, fica só pedindo as coisas, eu quero isso, eu quero aquilo. Não é supermercado para ficar pedindo coisa, não, é para agradecer. A primeira coisa é agradecer a Deus. É o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, é um louvor que se faz a Deus.
O Pai Nosso ensina como é que deve rezar. Primeiro agradecer, louvar a Deus. E não pedir. O que a gente faz sempre é pedir, né? Estai alerta para que ninguém vos enrede com sua... Aí ele fala uma coisa importante que eu falei no início da missa. Com sua filosofia e doutrina falsa. Hoje tem muita filosofia humana, doutrina humana, política humana, tirando Deus, transformando a igreja em política, é padre de esquerda, padre de direita. Eu não quero conversa nem com um nem com outro. Quero conversa com a doutrina de Nosso Senhor. Sigo padre não. Baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo. Começa com muita coisa humana, filosofia humana, política humana, isso e aquilo, esquece de Cristo. Começa ainda fala de Cristo, depois esquece. Porque nenhuma doutrina humana salva, nenhuma política humana salva, nada disso salva. Quem salva é Cristo. Mas estão aí, entrando nessas histórias. Ainda mais nesse período, né? O próximo ano é que vai pegar fogo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem tem a plenitude, a divindade, o senhorio, o poder, é Cristo. Não é partido tal nem partido tal. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dele também vós estáis repletos, pois ele é a cabeça de todas as... Para quem está com Cristo, está repleto de Cristo. Então não se envolve com essas histórias. Pois ele é a cabeça de todas as forças, de todos os poderes. Cristo é que detém todo o poder, é o cabeça, é o chefe, é o princípio. Quem é que pode dizer que Jesus é o cabeça do Brasil? Ninguém. Que ele é o cabeça do mundo? Ninguém. Qual é o estado, qual é o país que segue Cristo totalmente? Nenhum. Nenhum. Isso não significa que eu não possa lutar por justiça, posso. Só não posso dizer que fulano de tal é... Nenhum país tem Cristo e segue Cristo, como deveria seguir. Se seguisse, não estava do jeito que está. Não ia só aqui não, em todo canto. Nele vós também recebestes uma circuncisão. Ele fala aqui de duas circuncisões. Primeiro, a circuncisão do judeu. Para ser judeu ainda hoje, como é que faz? Tem que se circuncidar. Sabe o que é circuncisão, vocês? Eles sabem. É aquela operação de fimose. Ouviram falar em fimose? Pronto. Para pertencer ao povo judeu, o macho, o menino macho, e aqui é macho e fêmea, tem que fazer a operação de fimose. E se tiver 80 anos, pode ter até 100. Se estiver vivo, tem que fazer. É a operação que diz que você... É a circuncisão. E Jesus foi circuncidado. Né? Porque ele era judeu, tá? Então, existe a circuncisão da carne, que pertence ao povo judeu, e ele fala de outra, da circuncisão do espírito, que é um espírito consagrado a Deus. Então, Paulo joga com a palavra circuncisão. Ele foi circuncidado também, porque ele era judeu. Ele disse, essa pertence ao povo judeu não serve para nada, não. Quem salva agora é Cristo, é outra circuncisão. Então, ele fala de uma circuncisão a nível espiritual, aqueles que foram batizados em Cristo. Dá para entender o que ele está dizendo? Pronto. Então, nele você receberam a circuncisão, que é o batismo, não feita por mão humana, não é aquela circuncisão judaica, mas uma circuncisão que é de Cristo, pelo qual, aqui ele especifica, pelo qual renunciais ao corpo perecível e a todo pecado. Então, quem é de Cristo, com essa nova circuncisão, que é batizado, que confessa, que comunga, hoje segue os sacramentos da Igreja Católica, não pode mais viver na carne, na circuncisão da carne. Tem que renunciar ao pecado. Com Cristo, renunciar ao corpo perecível, esse corpo de morte, que ele chama corpo de morte, porque é corpo de pecado, que leva ao pecado. Que quer dizer o quê? Renunciar ao pecado. Você não pode renunciar ao seu corpo. Vai pegar uma gilete, vai tirar o corpo todinho. Não pode. É o pecado que ele está falando. Renunciar ao pecado, deixar o pecado, né? Com Cristo foste sepultado no batismo. Aqui é uma ideia muito clara de Paulo, está lá em Romanos 6. No batismo a gente morre a morte de Cristo. É porque o batismo na Igreja Católica ficou só aquele pouquinho d'água, né, que bota na cabeça dos meninos. Não, no início eles mergulhavam na água. Iam para o rio, para o açude, mergulhava mesmo. Para dizer o quê? Que você morre. A água é sinal de morte.
no Antigo Testamento. Você morre e é ressuscitado, e levanta da água. Entendeu? Você mergulha como se fosse o abismo, e você sai da água ressuscitado. Você morre no batismo, você morre a morte de Cristo, e ressuscita com Ele. É esse o sentido do batismo. Por isso que eu não posso pecar mais. Como é que eu vou, se eu fui ressuscitado já, na verdade já sou ressuscitado no batismo, não posso mais pecar. Se Cristo habita em mim. Aí o pecado, quando acontece, quando peca, quebra tudo. Se é pecado mortal, quebra mais ainda. Quem tem vida de oração sabe, qualquer defeitozinho, sabe que quebra. Os santos falam muito sobre isso. Então, o batismo, quando se mergulha na água, se morre para si. Aí bota só uma gotinha d'água, hoje até com esse negócio da Covid, até de pistola d'água, estão batizando, né? Isso não tem sentido. Vou fazer uma piscina aqui, para batizar agora mergulhando, né? Porque é esse o sentido. Com Cristo fosse sepultado no batismo, com Ele também fosse ressuscitado. Quando sai da água, está ressuscitado. Por meio da fé no poder de Deus. E é a fé, eu falo muito de fé, não tem cura sem fé. Pois é a fé mesmo. Quem é que diz que eu estou com Cristo? A fé. O que é a fé? É acreditar em Deus. Acontece o que acontecer. Aí tem gente que acredita quando tudo vai bem. Aí vem a doença, vem isso, vem aquilo, não acredita mais. É porque o filho é assim, a filha é acolá, a mãe desse jeito, e daí? Não perca a fé. Por causa da doença, sim, a doença, quem é que vence a doença? Não. Então é acreditar em Deus, e no poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Versículo 13, vocês já estavam mortos por causa do pecado. Quem leva a morte é o pecado. Principalmente o pecado mortal. E o Brasil, que se diz católico, que não é coisa nenhuma, né? Aprovou já o divórcio, pecado mortal. Aprovou já o aborto, pecado mortal. E cadê o Brasil católico? Tem juiz aí que aprova a união civil de pessoas do mesmo sexo. No Brasil, pecado mortal. Tem escola que ensina ideologia de gênero, pecado mortal. Tem projeto de lei para aprovar droga, pecado mortal. Cadê o Jesus aqui no Brasil? Eu quero entender. Destruição da natureza, pecado mortal. Pode destruir não, pode dominar, mas não pode destruir. Eutanásia, matar os velhos, com uma mentira que é uma morte. O velho está morrendo. Sabe o que é eutanásia? A palavra quer dizer boa morte. Quer dizer bom no grego. Thanatos, morte. A pessoa está desenganada, vai morrer mesmo, dá uma injeção para não sofrer, e a injeção mata a pessoa. Isso está certo? Isso está certo? Estão fazendo já. Em certos hospitais aí. Né? Isso é assassinato. A pessoa vai morrer. Todo mundo vai morrer. Então pronto. Agora todo mundo vai tomar injeção para morrer logo. E diz, porque não vai sofrer. Sim, daí. Então a morte então é essa. Mais um pecado mortal, a eutanásia. Quase todos os estados hoje praticam essas leis, ou todas ou algumas, e outras piores que estão criando. Por isso que não tem mais Deus no mundo. Qual é o estado hoje, o país que na Constituição é contra tudo isso? Eu não conheço. Ou uma ou outra dessas leis aqui, ou todas, ele já tem aí nos estados. Então, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão. Ele volta a falar da circuncisão espiritual. Até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. O batismo tira o pecado, principalmente o pecado original. E os pecados pessoais é a confissão. Mas no início da igreja era bem rigoroso, não é como hoje não. No início da igreja você era batizado, podia pecar mais não. Se pecasse, era afastado da igreja. Hoje, né, tem a confissão toda hora, né? Está muito mais fácil. Depois a igreja repensou e passou a acolher. Mas acolhia uma vez só. Batizou, pecou, acolhia uma vez, depois não acolhia mais não. Aí com o tempo é que vem a questão das confissões aí, e quando você peca, que realmente está arrependido, pode voltar, né? A graça de Deus. Mas no início não era assim. Pecou, tinha outra chance não.
Versículo 14, existia contra nós uma conta a ser paga. Nós nascemos com o pecado original, essa é a conta a ser paga. Mas Cristo a cancelou, Cristo quebrou o pecado mortal, pagou a nossa conta. Cada um de nós nasceu com a conta do pecado original, que Cristo pagou por nós. Essa é a grande graça que Jesus nos dá. Tirou o nosso pecado e nos dá a ressurreição. Nunca vi nenhuma intenção de Santa Missa a pessoa agradecendo que Jesus tirou o pecado dela. Eu nunca escutei até hoje. Nem agradecendo pelo dom da ressurreição. É o maior dom. Os dois maiores dons são esses: tirar o pecado e dar a ressurreição. Um é consequência do outro. Ninguém ressuscita com pecado, não. Tem que tirar o pecado. E foi Cristo, então, que cancelou, que pagou a conta, apesar das obrigações legais, e eliminou pregando na cruz. Ele matou o pecado com a morte dele. A morte de Cristo matou o pecado na cruz. É Paulo. A linguagem dele é essa, é muito bonita e profunda. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos e os expôs publicamente em espetáculo, levando em cortejo triunfal. Na antiguidade eles acreditavam, aí como hoje acredita, em estrelas, que nas estrelas tinha seres celestes, poderes sobre-humanos. Eles acreditavam nisso. O que Paulo está dizendo? Cristo venceu tudo isso aí. Isso não existe não, Cristo é superior a tudo isso. Tem gente até hoje que acredita em ET, em vida não sei aonde. Eu acredito em Cristo. Ele está dizendo essas forças do universo aí, força cósmica, que ainda hoje se acredita, Cristo venceu tudo, expôs publicamente em espetáculo. Espetáculo aqui é espetáculo naquelas arenas romanas, em que só um vencia a corrida, essas coisas aí, de corrida, de matar também cristão, né? Pois Cristo é Ele quem vence esses poderes, expõe publicamente espetáculo, levando em cortejo triunfal, como se tivesse vencido uma luta de gladiador, vencendo esses poderes aí. É a linguagem que ele usa nessa carta, mas dá para entender. Não sei se entenderam. Entenderam alguma coisa? A linguagem de Paulo é bonito. Chegar em casa, releia. Tem que ter noção disso, né? Tem que ter uma certa noção. Cada leitura tem que ser feita de acordo com o contexto, com a língua, que foi escrito em grego. Isso aqui é uma tradução. E o contexto é esse: esses poderes, essas forças aí, cósmicas, que eles acreditavam, lá os gregos. Paulo disse: Cristo venceu tudo. Venceu o pecado, pagou a nossa conta. Então, toda essa confusão política aí, melhor se converter a Nosso Senhor. Garanto que o Brasil melhora. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.